noite, gente. Sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho. Hoje não é só comigo. O Vini está numa missão e o Isaac, meu filho, vai ficar ali dando suporte. Vamos dar continuidade. Vamos começar Hebreus capítulo 3. Jesus é superior a Moisés, né? Jesus é o filho e Moisés era o servo. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Veja, ele é apóstolo porque ele foi enviado por Deus. Um apóstolo espiritual, um apóstolo que veio nos dar da condição celestial. Não um apóstolo meramente humano, mas um enviado de Deus para nos proclamar as boas novas da salvação. Deus abençoe, irmão Hélio, meu filho Isaac. Você pode ler, filho? Hebreus 12, 2. Então a gente deve, os que são santos, os irmãos, né, em Cristo, devem fixar os seus olhos, os nossos olhos devem estar, ou seja, nossa atenção deve estar fixa em Jesus. Por quê? Mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Qual é a versão? NPVP. Lendo, por favor, na OL. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que a aperfeiçoa, o qual, pela alegria que lhe estava reservada, suportou a cruz, aceitando a humilhação, vindo a sentar-se à direita do trono de Deus. Olha só. Então veja, Jesus é a fonte da nossa fé. Também é a fonte da nossa salvação. Então, ele é a fonte de toda boa dádiva. Porque ele e o Pai são um. E na condição do Filho, que foi enviado, não é, pelo Pai e entrou aqui no mundo, como ele disse, né? O Pai me enviou. Então, ele, veja, é o nosso Senhor. Por quê? Porque vai ser ele que vai nos conduzir para o lugar, para a habitação celestial, para a habitação eterna. Vai nos tirar dessa condição que nenhum ser poderia. Mas Jesus, que nasceu nas duas naturezas, ele tem essa capacidade. Por isso o apóstolo, o enviado de Deus, que porta em si as boas novas. As boas novas da salvação. A salvação estava nele. Era ele. É, na verdade, ele. E nós recebemos essa salvação quando invocamos como Senhor. O Senhor nos dá a salvação. É o Senhor que nos salva. É esse Senhor que nos tira a nossa alma, desata a nossa alma dessa condição pecaminosa. Para que não andemos mais sujeitos aos desejos carnais, mas que nos sujeitemos a Ele, que é o Senhor, que é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Conforme está escrito em 2 Coríntios 3,17. Então, ele é essa fonte. Veja, fixem os seus pensamentos em Jesus. Como hoje eu estava explicando ao meu filho, é necessário que a gente, veja, para a gente fixar os nossos pensamentos em Jesus, Jesus é Espírito. Veja, como é que o nosso pensamento vai estar canalizado em alguém que é Espírito? Por meio da sua palavra.
Então é necessário a gente memorizar essas palavras de vida eterna, essas palavras que são espírito e vida, para que dentro, não é, no nosso coração, indo para nossa mente, para que transforme, né, nos nossos pensamentos, manuseemos isso em nossos pensamentos, possamos, não é, fazer como está escrito aqui na palavra, fixar os pensamentos, ou seja, ancorar os nossos pensamentos, não mais pensamentos de coisas daqui de baixo que escravizam a gente, que faz com que a gente tenha dúvida, que faz que a gente fique titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Em Cristo Jesus, veja, ele, por aquilo, né, que estava proposto diante dele, pela alegria que lhe estava proposta, ele foi para a cruz, ele aceitou aquela condição daquela morte terrível, uma morte maldita, por causa da alegria que estava proposta para ele. Ele sabia que aquela condição temporária resultaria em salvação eterna. Então, essa alegria de Jesus Cristo nos foi dada, não é? Porque ele não rejeitou, ele não titubeou, ele não duvidou do que o Pai tinha prometido. A obra que Deus deu para ele fazer, ele cumpriu plenamente, porque ele acreditou, ele confiou no Pai. A sua alma, a alma de Jesus, ela confiou em quem ele era espiritualmente, nessa comunhão, nessa canalização do que ele recebia do Espírito, com essa intimidade contínua, com essa comunhão contínua. Se você não ficar de olho em mãe, você não vai... Sou ele, essa comunhão contínua que Jesus tinha, não é, com o Pai. Veja, às vezes ele buscava se isolar para poder ter comunhão com o Pai, de tão trabalhador que ele era, não é, de tão dedicado que ele era, o tempo todo trabalhando, não é, em favor do reino de Deus. Então, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote que está acima dos sacerdotes. É um sacerdote que é superior aos demais sacerdotes. Mas esse sacerdote, ele é eterno, né? Como diz aqui mesmo, esse livro de Hebreus, não é? Ele mostra, né, que o Filho é superior, né, sobre as duas naturezas, sobre as alianças, não é? As alianças que foram dadas aqui nessa terra, não é, no mundo, para o povo de Israel, e a aliança que era transitória, a aliança que é eterna. Hebreus, no capítulo 7, diz assim, eu vou ler aqui versículo 3, olha, como Melquisedeque, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aliás, né, voltar aqui um pouquinho, no capítulo 6, a partir do versículo 18, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Assim como foi diante de Jesus, né? Foi colocado diante de Jesus uma esperança, não é? De que a obra que ele cumpriria traria salvação a todo o mundo, se assim o mundo desejasse, se assim o mundo aceitasse. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Vê que é para nossa alma? É algo para a nossa alma
Não é para esse corpo. É para a nossa alma. Firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. O lugar santíssimo. O santo dos santos. Onde Jesus, que nos precedeu, ou seja, foi antes de nós, porque ele era o único que podia, veja, os sumos sacerdotes levantados, né, da ordem humana, eles tinham todo um preparatório, eles tinham todos uns pré-requisitos para entrarem ali. E às vezes eles até morriam e eram puxados. Mas Jesus entrou de uma única vez, nos precedeu em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora veja, Melquisedeque, não é? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, capítulo 7, a partir do versículo 3. Sem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Para sempre. Feito o Filho, semelhante, né, ao Filho de Deus. Então ele continua aqui, né? Se fosse, a partir do versículo 11, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Vê que a ordem de Arão era falha, mas a ordem de Melquisedeque era eterna. Era falha de Arão por quê? Porque eles morriam. Morriam por quê? Por causa do pecado. Ora, até Arão tinha pecado. Moisés morreu também porque Moisés tinha pecado. Ah, mas Jesus também morreu. Veja, Jesus não morreu por causa do pecado dele. Jesus foi uma exceção. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus é tanto que Jesus não pôde ficar no mundo dos mortos. O mundo dos mortos, a morte e o mundo dos mortos não pôde segurar Jesus, porque Jesus não estava lá por causa do pecado, dos pecados de sua alma. Que a alma de Jesus estava pura, estava limpa. Então, ele morreu porque ele foi assassinado. Ele foi entregue para ser, ele se entregou para ser literalmente assassinado, para ser imolado, para que ele pudesse, não é, verdadeiramente morrer em nosso lugar. Uma morte maldita que era nossa, não era de Jesus. Jesus não precisava morrer. Então ele continua. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Uma vida indestrutível. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Estamos falando de alguém que era espiritual. Ele tanto era natural, ou seja, né, ele tinha carne e sangue, por isso ele morreu, mas ele também era espiritual. Então estamos falando dessa parte, por quê? Porque a parte vivente, sim, a parte vivente era exatamente para que pudesse morrer. Ora, só pode morrer quem é vivente, não é? Então a parte vivente era exatamente como está escrito em Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para que fôssemos feitos justos diante de Deus. E essa justiça, quem fez, né, quem nos preparou para isso, foi o próprio Deus, nos dando do seu Espírito, nos dando o Espírito Santo, o Espírito de filiação do Filho. Então, Jesus não é sumo sacerdote por causa de linhagem humana. Jesus é sumo sacerdote por causa... Aí ele vai explicar aqui, ó. Porquanto
sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito em Salmo 110, no versículo 4. A ordenança anterior é revogada. Vê, a ordenança do sacerdócio e das regras do sacerdócio, daquele sacerdócio, é revogada. Então veja, a ordenança anterior, a lei anterior é revogada, está revogada. Essa questão dos levitas e tudo mais, isso está revogado. Ele vai explicar por quê. Porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Então, essa esperança superior, só quem poderia nos dar é quem é superior. Não tem como alguém que é inferior nos dar uma esperança superior. Superior está falando de coisas excelentes e eternas, ou seja, não é? Superior é superior, é de cima. E literalmente estamos falando do céu. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Vê? Então Jesus se tornou a garantia de uma aliança superior. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro de Deus foi o Espírito Eterno que o ofereceu. Ora, como diz aqui, não é? No versículo seguinte, aliás, versículo 9, né? Olha, versículo 9, capítulo 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, veja, agora presentes, mas antes não era, mas agora é. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Aí as pessoas ficam com a mente no tabernáculo de Moisés, que Moisés erigiu ali no deserto. Mas essas coisas eram sombras do que haveria de vir e se tornar manifesto. Cristo é essa realidade. É Cristo que é essa realidade para nos dar da realidade dele. Então, por assim dizer, esse corpo aqui que nós estamos agora servindo a Deus, ao Deus vivo, por meio do seu Espírito, é o lugar santo. E o Santo dos Santos é o novo corpo que nós vamos adentrar para todo sempre. Então ele entrou primeiro nesse tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Vê? É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, quando ele fala da casa celestial, não é? Do edifício, do nosso tabernáculo celestial, da nossa habitação eterna. Gente, nós teremos uma habitação nos céus, né? Mas nós também participamos dela. Porque nós só podemos participar da habitação celestial de Deus se nós formos espirituais. Não tem como participar da habitação celestial de Deus se não for espírito. E Deus quis muito mais pra gente. Ele não quis só que nós fôssemos servos espirituais como os anjos. Ele quis nos fazer filhos. Nos tornar filhos. Ficou ruim, né? Nos fazer filhos, não, nos tornar filhos. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Um pagamento eterno. Quitou. Sabe aquele tetelestai? Está cheio. Está quitado. Ele quitou todo o inscrito de dívidas que constava contra nós, seres humanos, pecadores. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente
só no corpo, puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. De uma forma imaculada, sem nenhuma mancha, sem nenhuma obra da carne. Nem no seu coração, nem na sua mente, nem nos seus pensamentos, nem nos seus lábios, nem em suas ações. Ele não conheceu, ele não tinha pecado, ele não conheceu o pecado, ele não praticou o pecado e nem em seus lábios encontrou nenhuma mentira, nenhum engano, respectivamente. 1 João, no capítulo 5, versículo 8, se eu não me engano, né? Eu vou até verificar aqui para vocês, porque geralmente eu me confundo um pouco. Não, capítulo 3, versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 2 Coríntios 5, 21, ele não conheceu o pecado. E em 2 Pedro 2, 22, aliás, 1 Pedro 2, 22, ele diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. E também, em Hebreus 4, versículo 15, ele não tinha pecado. Ele foi tentado de todas as formas, como todos nós, mas não cometeu pecado, não praticou nenhum pecado. E, portanto, Satanás não tinha nenhum direito sobre ele. Satanás não achava, não encontrava nada dele. E por isso que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele fez isso em nosso favor. Mas veja, as pessoas não entendem porque a gente ainda pratica pecado, não é? As nossas almas ainda pecam, mas não nos é imputado esse pecado que as nossas almas cometem. Por quê? Porque Jesus, que não tinha pecado, foi feito pecado em nosso favor. Por isso que hoje nós somos declarados justos diante de Deus, não é? É por nosso mérito, não. O mérito é de Cristo. O mérito é dele. É por isso que a palavra de Deus diz: se alguém quer se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Conhecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu-se de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Por quê? Porque na primeira aliança ninguém teve a remissão dos pecados, porque sangue de touros e bodes não podem remover pecados. Eles eram apenas purificados, vamos dizer, limpos exteriormente, mas não em suas almas. Hoje essa purificação é para as nossas almas. E nós completamos essa salvação, nós crescemos nessa salvação, ao passo que as nossas almas vão aprendendo com o Espírito, recebendo do fruto do Espírito, comendo esse fruto do Espírito e sendo transformada, metanoiada à imagem e semelhança do Senhor, que é o Espírito. Então, é por isso que ele é a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que têm havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, permanentemente, aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Veja, o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, ele vive para interceder por nós. E de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores.
Percebe? Separados dos pecadores. Ou seja, a alma de Jesus não tinha pecado. A alma de Jesus não era pecadora. Ele era santo. Como que um santo pode descer ao inferno? Como que um santo pode ir, não é, a um lugar que só tem pecadores? Ele estava lá de forma injusta. O justo pelos injustos, para levar muitos para Deus. Essa foi a jogada de Deus. Ora, aquele que era mais astuto, não é, das criaturas de Deus, Deus abençoe, irmão Hélio. Aquele que era mais astuto, não é, das criações de Deus, se uniram para poder burlar, não é, aquilo que Deus criou, para promover a queda da humanidade e destruir a humanidade que Deus criou à sua imagem e semelhança. Mas Deus não ia deixar isso assim, não é, passar assim, dessa forma. Parece, não é? Parece que Jesus não fez nada, parece que Deus não se importa, não é? Mas isso não é verdade. E todo aquele que tiver a consciência fundamentada no ensino da justiça, conhecer o que é a justiça de Deus em Cristo Jesus, vão entender o que Cristo fez nesse mundo e vão andar conforme a vontade de Deus e não a vontade da carne. Vai ter o desejo manifesto no seu coração de servir e agradar ao Senhor, agora de forma justa e verdadeira pelo Espírito e não pelos próprios esforços, não por sua justiça própria. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro e separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios. Veja, sacrifícios, plural, dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, porque ele não tinha. E depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes. Veja, sumos sacerdotes, ou seja, plural, vários. Há homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, esse juramento veio depois da lei, veja, esse juramento está em Salmo 110, no versículo 4. Ou seja, foi dado, não é, bem depois de Moisés. Foi por, né, esse salmo, se não me engano, é de Davi. Então, foi bastante tempo depois, não é, que foi prometido, foi feita essa promessa depois da lei. Oferecer, né, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, primeiro foi dado a lei. E Jesus, não é, veio bem depois. Todas as coisas foram conectadas nesse mundo de forma que quando o Messias viesse, o ungido de Deus viesse, todas as coisas, não é, fossem se encaixando. Veja, a sombra, não é? A sombra ela é formada por um corpo. Mas o corpo de Cristo ainda não estava, não é, visível, ainda não tinha vindo à existência. Mas quando ele veio, o que aconteceu? Ele foi revelado ao mundo, a luz verdadeira, a luz que criou todas as coisas, a verdadeira luz. Ela veio ao mundo e veio manifestando, não é, o seu caráter, quem ele verdadeiramente é. Então, você pode ler, Isaac, por favor, meu filho, Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Uhum. Todas essas coisas não são mais do que sombras dos benefícios que estavam por vir, mas o corpo é Cristo. Olha só, o corpo
é de Cristo. O corpo é Cristo, o corpo é de Cristo. Ou seja, aquela sombra que era projetada pelo corpo de Cristo. Mas Cristo ainda não tinha vindo? Como é que poderia ser isso? É porque Deus chama a existência aquilo que ainda não existe. Deus chama como se fosse aquilo que ainda não é. Então, ele pré-ordenou essas coisas, anunciou essas coisas por meio dos profetas. No Antigo Testamento todo, é por isso que o Antigo Testamento não pode ser dissociado do Novo Testamento. E não pode ser qualquer livro, como tentam colocar. Livros que são de literatura humanas, produzidas apenas por seres humanos. Ora, é óbvio que a Bíblia foi escrita por homens, porque é para homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo Jesus. Então, o que não tem a ver, não é acerca do Messias, não tem porque está na Bíblia, está no cânon sagrado. O que não é inspirado pelo Espírito Santo não pode estar no livro sagrado. O livro sagrado diz respeito ao Filho de Deus. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Então, veja, tudo que era acerca, não é, do Messias, do ungido de Deus, que diz respeito daquele que viria para salvar a humanidade, toda a história da humanidade, vista pela ótica de Deus, está contido no livro que se chama Bíblia. O verdadeiro cânon sagrado, não é? Que é a Bíblia, nós chamamos de Bíblia, o livro sagrado, e por isso que as pessoas não entendem, dizem, mas essa Bíblia tal foi formada por Constantino, e foi não sei quem, e no concílio de não sei quem mais lá, e tudo isso, gente, tudo isso é obra do Espírito Santo. Ele tinha que usar alguém para reunir os livros sagrados, não é? Para colocar tudo num devido lugar, para que ficasse formado, não é? A literatura divina, aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo aos homens, para que os homens escrevessem acerca da salvação, acerca do bendito do Senhor, acerca do Santo de Israel, acerca daquilo que diz respeito a Deus em consideração à humanidade, em referência à humanidade. É óbvio que ele vai usar autoridades, é óbvio que ele vai usar pessoas, afinal de contas, tudo isso tem a ver com pessoas, é de Deus para os homens. É algo que Deus fez em favor dos homens. Então ele precisa usar os homens para o benefício dos próprios homens. Mas não é qualquer literatura, não é qualquer informação, é informação acerca do seu filho. Então tudo que está, todos os livros que estão contidos na Bíblia tem que ser acerca do Filho, tem que ter a ver com Jesus Cristo e não simplesmente com seres humanos. Não é sobre história de homens, não é sobre história de um povo literalmente humano, não. Tem que estar interligado com Jesus, tem que dizer respeito a Jesus, ainda que seja sob sua sombra, para que quando a substância viesse, não é, fosse encaixado perfeitamente. Não é a gente que força o lugar de Jesus, não, ele tem o seu devido lugar, porque cada sombra, né, diz respeito ao seu próprio corpo. É o corpo que projeta a sombra, né, mediante a luz. Mas só vai mostrar o corpo, né, quando a luz incide sobre ele, não é? E quando a luz, veja, quando Deus disse haja luz, ele não estava falando dos luminares, ele estava falando do Filho. A luz verdadeira que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Ele não estava, porque os luminares só foram feitos depois. Não era sobre esse tipo de luz que Deus estava falando. Deus estava trazendo o Filho. Estava mostrando o Filho, porque por meio do Filho ele veria todas as coisas que seriam necessárias ser consertadas nesse mundo. É a luz verdadeira que conserta todas as coisas que estão nas trevas. Porque nas trevas tudo é oculto, nas trevas tudo está fora de lugar. Nas trevas existe o caos. Mas a luz verdadeira, né, quando ela vem, o que a luz faz? A luz torna visíveis todas as coisas. Agora imagine a luz verdadeira. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não é? Disse Jesus. Então ele foi fiel àquele que o havia constituído, Deus. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Só que hoje, né, as pessoas não fazem isso, né? Muitos dão mais glória a Moisés do que a Jesus. E eles acham que Jesus está no mesmo patamar que Moisés.
coloca Moisés e Jesus no mesmo nível. Veja, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava, não é, se transfigurando, ali onde Jesus se transfigurou diante dos apóstolos, Pedro quis construir uma tenda, não é, para Moisés, Elias e Jesus. E Deus disse: este é o meu filho amado, ouçam-no, ouçam-no. Deus disse para ouvirem Jesus, não é mais nem a lei e nem os profetas, nem Moisés nem os profetas, porque antigamente Deus falou de muitas vezes, não é, de muitas formas pelos profetas, mas agora não, agora ele fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então não é colocar Jesus, que é o Filho de Deus, na mesma escala, no mesmo plano que Moisés. Vamos continuar. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O que ele está dizendo? Ora, quem construiu, quem fez os seres humanos foi Jesus. Antes de ser encarnado, Jesus é Espírito, o Deus conosco, o Deus que é Espírito, Pai e Filho, o Elohim, o Senhor Deus. Foi Ele, veja, Deus, o Pai, criou todas as coisas por meio do Filho. Então estamos falando de Jesus. Só que Jesus ainda não era conhecido como Jesus. Jesus, o nome Jesus foi dado por Deus quando Jesus, não é, veio no ventre, para nascer no ventre de Maria. O que foi gerado no ventre de Maria procedia de Deus, do Espírito Santo, e seria colocado-lhe o nome, dado por Deus, de Jesus. Então ele foi que construiu, ele que fez os seres humanos. Ora, aqui é uma ilustração. Será que aquele que constrói a casa não tem mais honra do que a casa em si? Será que o Criador não é mais digno de honra do que a criação? É isso que ele está dizendo? Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Entende? Ele é quem edifica tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Você pode ler, Isaac, por favor, João 8, 35. Deixa eu verificar se é João 8, 35 mesmo ou 36. Só um momento. Que minha letrinha aqui está mudando. Já abre, por favor. Evangelho. Sim, meu filho. João. É o que eu assim, se o filho vos libertar. Você não quer que eu leia os dois logo? Quer que eu leia os dois, 35 e 36? Não, é 35 mesmo. E os escravos não pertencem à família, mas um filho está ligado para sempre à família. Então veja, o escravo, né, não fica para sempre na casa. O servo, escravo, o servo, não fica para sempre na casa, mas o filho fica. O filho fica. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Isaac. É chat. Não tem ninguém falando nada, não. Olhe. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Entende? Essa casa somos nós, a casa de Deus, o edifício. Veja, vamos lá para Pedro, né?
1 Pedro. É, 1 Pedro 2, do versículo 4 ao 5. Primeira Pedro 2, do 4 e 5. Aliás, pode ler até o 6, meu filho, por favor. Ou melhor, calma aí, vamos lá, vocês estão tirando. Até o 10, por favor. Do 4 ao 10. Cheguem-se a Cristo, que é a rocha viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas de grande valor para Deus que a escolheu. Vocês também se tornaram pedras vivas, para Deus usar na edificação da sua casa espiritual. Olha só, tá vendo? Para Deus usar na edificação da sua casa espiritual. O apóstolo Paulo chama de corpo, cujos membros são muitos. Um corpo não tem um único membro. Não é, o corpo não é feito de um só membro, ele é feito de vários membros. Pedro chama de casa, porque é verdadeiramente a casa pelo qual o Espírito Santo habita. Pode continuar, filho. E são seus santos sacerdotes para, através de Jesus Cristo, lhe apresentar ofertas do seu agrado. Como a Escritura o declara: eis que ponho em Sião a principal pedra da construção, pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Olha só, pedra de muito valor, cuidadosamente escolhida. Esse é Jesus, a pedra angular. A pedra pela qual foi edificada, não é? A sua igreja. Aquele que nele crer não será envergonhado. Sim, ele é, para que vocês creem, algo de muito precioso, mas para os que o rejeitam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. E as Escrituras dizem também, noutra parte: ele é uma pedra de tropeço e uma rocha que os fará cair. Olha só, veja como muda, não é, a situação. Sempre existe alguém, não é, que vai levantar contra Jesus algum argumento maldito. Jesus é a pedra angular diante de Deus, do edifício pelo qual o Espírito Santo vive. Mas também ele é a rocha que faz cair. Ele é a pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam. Aqueles que o rejeitam verdadeiramente, não é? Eles estão do outro lado. Eles serão verdadeiramente destruídos. Porque Deus como se diz, é tirano, ou crer nele, ou então vai para a destruição. Não, gente, é porque na realidade os seres humanos já estavam indo para a destruição. Veja, quando Jesus veio, ele disse, né, que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e os seus demônios. Ele não falou que foi preparado para os seres humanos. Porém, se os seres humanos seguirem esses demônios, eles irão para lá. É a vontade de Deus? Não. Vai ser a vontade do homem. Eles tropeçam porque não dão ouvidos à palavra de Deus. Olha só. Nem lhe obedecem. E assim terão o fim para que foram destinados. E assim terão fim para o que foram destinados. Por quê? Qual o destino deles? Foram destinados, vai dizer assim, tá vendo? Eles já foram destinados para isso. Não, gente. Os pezinhos deles, veja, a partir do momento que a pessoa, tudo que a gente planta, não é? A gente vai colher.
A partir do momento que a pessoa está plantando na carne, ela quer colher o quê? Qual é o tipo de colheita que a pessoa quer ter? Então eles foram destinados para a perdição, para a destruição, porque os seus atos, a sua escolha continuamente tem sido contrária àquele que é a fonte da vida e da salvação. É simples assim. O destino deles está reservado para todos os que escolhem continuar rebeldes, não é? Se opondo à fonte da vida e da luz, horas. Gente, Deus é tão justo que Ele deixa que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantar. Essa é a realidade. Ora, se as pessoas rejeitam a salvação, que é gratuita e merecida, o que mais que elas querem? Ora, que Deus as obrigue, que Deus empurre goela abaixo, né? Pise no pé delas, porque elas abram a boca e aí Ele enfia Jesus goela abaixo? Não é dessa forma. Deus é justo. Ele é bom, mas Ele também é justo. É um acordo. E um acordo não pode ser aceito por coação. Tem que ser por aceitação. Então, aqueles que o rejeitam aqui nesse mundo, por isso que diz, diante dos homens, as pessoas distorcem a palavra de Deus de todas as formas. Diante dos homens significa aqui nesse mundo. As pessoas que rejeitam aqui nesse mundo, ou seja, as almas que rejeitam a salvação nesse mundo, ora, elas verdadeiramente estão rejeitando aquele que poderia tirar-lhe, né, do seu fim, que é o resultado do pecado. É o quê? Deus disse lá no início para Adão: não coma desse fruto, porque você comer, no dia que você comer, certamente você morrerá. Ele não morreu naquela hora, nem ele nem Eva morreram naquela hora, mas trouxeram a morte para dentro deles. E o corpo aprendeu a produzir a sua própria maneira de morrer, a produzir a morte. É tanto, veja, é uma coisa a gente pensar. Deus não fez o corpo para morrer. É tanto que o corpo mesmo produz seus anticorpos, sua autodefesa. Ora, se o corpo fosse feito para morrer, para que tem anticorpos? Para que vai combater a morte se ele foi feito para morrer? Não, alguma coisa aconteceu ali que foi alheio à criação de Deus, à vontade de Deus. Ora, Deus é justo. Enquanto houver dia e noite, plantio, vai haver colheita. Ou seja, enquanto durar essa geração em Adão, todas essas coisas, não é, continuarão. É o ciclo, são ciclos, não é? As estações do ano, plantio, colheita, dia, noite, não é? Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. E se é que nos apegamos firmemente. Aqui diz, não é? Muitos manuscritos trazem firmemente até o fim. A confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Por quê, gente? Porque veja, se a pessoa não tem firmeza de quem ela é em Cristo Jesus, essa pessoa não vive pela fé. Gente, a dúvida é exatamente o contrário da fé. Então, por que muitos filhos de Deus têm sido tolhidos, né? Tirados dessa existência antes do tempo? Antes que cresçam e se transformem numa linda árvore, não é? Para colher do fruto do Espírito, para que suas almas sejam, não é, de acordo com o Espírito. Exatamente por falta da firmeza. Por falta dessa pedra angular, não se pode colocar outro alicerce que não seja Cristo. Não se pode. Conforme está escrito, né? 1 Coríntios 3, você pode ler, Isaac, por favor? Quando vai terminar de ler Pedro, não? Não terminou, não? Termine, por favor. Coisa fofa.
Era até o 12, né? Não, 10. Mas vocês são uma família escolhida por Deus. São sacerdotes ao serviço do rei. São uma nação santa. Um povo que Deus adquiriu para que possa mostrar aos outros a grandeza de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Olha só, um povo santo, uma nação santa. Essa nação santa é a Israel. É a verdadeira Israel. É a Israel de Deus. Somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas quando não se tem esse entendimento, como uma pessoa pode ser sacerdote de alguma coisa, muito menos nação santa? Se a pessoa não tem essa consciência, uma consciência estabelecida no sangue do Cordeiro de Deus, daquele que foi oferecido pelo Espírito Eterno. Como viver debaixo, não é, de uma certeza dessa, de uma consciência, de uma confiança tão grandiosa, se não forem ensinados nesse ensino da justiça, se não conhecem a justiça de Deus, se não conhecem o que lhes pertence? Se os filhos de Deus vivem como Deus criou batata, né, de qualquer jeito, não é assim. Leia, meu filho, por favor. Falta o versículo 10 ainda. Terminou, não? Vai. É até o 10. Então, faltou o 10. Ah, sim. Antes, não eram considerados Antes, não eram considerados povo de Deus. Agora sim. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus. Agora, as vossas vidas foram alcançadas por essa misericórdia. Amém. Amém. Qual era que você queria que eu lesse? 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Pela NVI, por favor. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ou até mesmo palha, não, acabou. Então veja, não pode, colocar nenhum outro alicerce que não seja Cristo. Então, o material que nós devemos usar deve ser nobre, que é da própria palavra. Não devemos acrescentar nem retirar nada da palavra, porque ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela não é morta e ela não depende de nada externo para a sua existência, para a sua eficiência, para aquilo que ela mesma produz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Veja, quando os israelitas estavam ali vagando no deserto, quando eles estavam andando no deserto, e que eles provocaram a ira de Deus continuamente, Deus sendo bom para com eles, e eles continuamente se rebelando, encontrando maneiras
de provocar a ira de Deus, sempre reclamando, sempre murmurando, sempre se queixando. Então, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não fiquem com os corações endurecidos para que o Espírito Santo, né, resistindo ao Espírito Santo, com teimosia, com rebeldia, porque estão contrariando, estão indo, se agirem dessa forma, estão indo contra uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Gente, a nossa vontade como ser humano não é boa, ela é má. A nossa vontade como ser humano foi corrompida, ela é imperfeita e produz coisas desagradáveis para nós mesmos. É algo tão demoníaco, tão terrível, que trouxe morte. Veja, o aguilhão da morte, ou o que conduz à morte, é o pecado. E essa semente maligna está dentro da carne. Então, a própria carne que produz seu próprio sangue, o sangue que deveria ser a vida da carne, está produzindo morte. Por quê? O sangue banha toda a carne, levando aquilo que a carne produz de corrupção para todo o corpo. E isso instiga a alma que comanda o corpo, que anima o corpo para colocar em prática, seja por pensamento, seja por palavras, ou seja, por ações, as obras da carne. Veja, só o fato de dentro de nós ter desejos malignos já mostra que tem alguma coisa errada ali com o ser humano. E é por isso que precisa do Espírito Santo. É por isso que precisa do fruto do Espírito para combater essa raiz maligna. Essa é a justiça de Deus, gente, que nós recebemos de graça, gratuita e imerecidamente. E o Espírito Santo que intercede por nós em nossa fraqueza, com gemidos sem que palavras não podem expressar. Deus que vê, sonda, não é, a mente do Espírito. O Espírito que sonda a mente do Espírito, que é o Espírito de Deus, sabe o que o Espírito quer, que é de acordo com Deus, com a vontade de Deus. Mulher, o sangue é a alma. Não lê. Cleiton disse no chat: mulher, o sangue é a alma. Leia quando Caim mata Abel. Não, o sangue não é a alma. A palavra não é que é usada ali, é porque o sangue é a vida da carne. A vida da carne. É o sangue circulando na carne que mantém a carne viva. Isso é uma forma de falar. A alma, ela é a essência do ser humano. A alma é onde está a mente, não é? Os pensamentos e as emoções. A vida da carne, né? Porque fala a RC, se não me engano, né? A RC, as mais rebuscadas por causa da palavra, não é? Essa vida, veja, querido, a palavra, tá? No hebraico, e eu digo no hebraico por conta do Antigo Testamento, não é? Ela tem sinônimos, não é? Ela tem significados. Ela pode significar também vida. E aí vai de acordo com o tradutor escolher o melhor sinônimo para dar para aquela frase, que tenha um sentido,
Ora, a gente teria duas almas? Então a gente tem a alma, que é a nossa essência, e teria o sangue, que é a alma também, não é? Tem que ter coisas, não é, diferentes, não é verdade? O apóstolo Paulo diz, né? Veja, lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 28, nele vivemos. Amém. Veja, Atos capítulo 17, versículo 28. Vamos elucidar isso. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Não é? Nele vivemos pelo fôlego de vida, que é o sopro do Todo-Poderoso. Tanto os bons e os maus recebem essa fagulha de vida para essa existência biológica, essa vida biológica, como os animais. Nele nos movemos pela alma, no latim, anima, que anima o corpo para que o corpo não seja inanimado, não é? E nele existimos. Por quê? Por causa do corpo. O corpo é que dá à alma a capacidade dessa existência, entende? É por isso que o ser humano é dicotômico, sem Cristo. E em Cristo é tricotômico. Dicotômico porque ele é uma alma vivente, como os animais. As almas dos animais não são almas como a dos seres humanos, porque Deus fez as almas dos seres humanos, não é, criativas, com emoções, não é, e com razão, não é, racionais. A dos animais não. Mas os animais também têm um fôlego de vida, que também é recolhido, né? Tira a alminha deles daquele corpinho, embora seja mais simples. Mas todos têm o mesmo fôlego de vida. Mas em Cristo nós temos mais do que um fôlego de vida. Nós temos o fôlego de vida também, como seres humanos. Mas também temos o Espírito, que é a vida eterna. Você pode ler, Isaac, por favor? 1 João. João capítulo 3, versículo 24. Aquele que faz a vontade do Senhor vive em Deus, e Deus vive nele. E sabemos que ele vive em nós, porque o Espírito Santo nos dá testemunho disso, em nós mesmos. Olha só, você pode ler numa outra versão que diz que ele nos deu do seu Espírito. Gente, isso é uma questão de sinônimos, tá bom? É porque, veja, uma palavrinha no hebraico, uma palavrinha no grego tem inúmeros sinônimos na nossa língua. A língua hebraica e a língua grega, não é? Que são mães das línguas da atualidade, as novas línguas da civilização, elas são muito ricas, muito ricas. Tá. NBV. Aqueles que obedecem aos seus mandamentos, esses estão vivendo em Deus e Deus neles. Sabemos que isto é verdade, porque o Espírito Santo que ele nos deu confirma isso. Vê? O Espírito Santo que ele nos deu confirma isso, porque o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Santo, o Espírito do Filho, o Espírito de filiação, esse Espírito que adota a nossa alma para nos levar para junto de Deus, nos conduzir para Deus, ele testifica acerca disso. Então, voltando aqui, que bom que o rapaz entendeu. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Veja, Deus, né, estava tirando eles ali do Egito, da escravidão do Egito.
e levando eles para uma terra boa. Mas eles, né, não estavam satisfeitos com isso. Lembra que eles disseram para Deus que não era para Deus falar com eles, mas Moisés. Porque se Deus falasse, eles morreriam, mas tudo que Moisés falasse, não é, da parte de Deus, eles fariam. Eles rejeitaram a graça de Deus, a pessoa de Deus, né, o guiar de Deus espiritualmente. E mais à frente, não é, eles pediram também um rei, não é, como das outras nações, um homem, para que pudesse governar eles. Eles não queriam ser governados por Deus. E quando Jesus veio, eles continuaram rejeitando. É difícil, não é? Por isso que ele diz aqui, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Veja, no grego está assim. Aliás, né, é dessa forma arranjada. Jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, né, dessa forma, carnalmente, ninguém pode entrar no descanso de Deus. Ninguém pode. Mas do jeito do Espírito, pelo Espírito Santo, podemos. Não é a carne e o sangue que vão entrar no reino de Deus, que vão herdar o descanso eterno. Não é. Então não é por almas nuas, as almas sem o Espírito Santo, que entrarão no descanso de Deus. As almas nuas, elas são rebeldes a Deus. Só quem pode seguir os mandamentos de Deus, ou seja, aquilo que Deus indica, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus quer, é quem tem o Espírito de Deus. Filho, o rapaz falou mais alguma coisa, mas eu não tenho como acompanhar. Lê. Cleiton disse: eu acordei e vejo o mundo espiritual com uma grande plenitude, e vejo os ímpios e seus pecados. O que devo fazer? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai saber separar o que vem de Deus, não é? E o que vem do engano. E conviver, não é? Nesse mundo, veja, ninguém mais, não é, que Jesus Cristo via esse mundo como ele realmente é, não é? E ele conseguiu, não é? Ninguém, gente, nenhum de nós, por mais que a gente veja alguma coisa, não chegamos, não é, à plenitude de Cristo. É necessário que a gente se torne adultos espirituais para que a gente possa compreender verdadeiramente, saber separar uma coisa da outra, senão a gente é enganado. É por isso que a nossa vida é pela fé, a fé do Filho de Deus. Não é uma fé morta que produz obras mortas, mas uma fé do Deus vivo que produz obras, não é, do Espírito Santo, obras de acordo com a vontade do Espírito, não é, que é santo, que é Deus, tá bom? Então veja, deixa eu ver, eu coloquei aqui então veja, e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso pode ficar, não é, dessa forma como eu falei, jurei na minha ira, assim jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, dessa forma, não é? Ou seja, apenas meras almas viventes. Apenas meras almas viventes, ninguém vai entrar no descanso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? Então, a gente precisa da fé do Filho de Deus. A nossa alma precisa estar aliançada com o Espírito de Cristo para receber aquilo que é próprio dele. Assim, quando Deus olha para as nossas almas, ele não vê as nossas almas nuas, ele vê as nossas almas revestidas do Filho. E ele atribui para as nossas almas a justiça que é do Filho. É por isso que hoje, diante de Deus, nós não somos vistos por Deus, os filhos de Deus, tá bom? Como pecadores. Nós somos vistos como justiça de Deus, justos diante de Deus.
Porque quando Deus olha para as nossas almas, Ele vê o Filho. As nossas vidas estão ocultas, não é? Em Cristo. Cristo é a nossa verdadeira vida. Essa é a realidade. Quem não está em Cristo não tem a verdadeira vida. Logo, não entrarão no descanso de Deus. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje é enquanto dura essa plenitude do tempo. É enquanto dura esse estágio, esse estado, essa dispensação da graça. É enquanto dura, não é, essa paciência de Deus até que o último gentil venha a ser salvo. Esse tempo de hoje é o tempo que o Espírito da graça está concedendo graça aos que creem no Filho de Deus. O Espírito glorifica o Filho. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vê que o engano endurece o coração? O engano do pecado endurece o coração por quê? Porque as pessoas acham que isso é liberdade. Elas acham que ficar fazendo a vontade da carne é a verdadeira liberdade. Fazer o que eu quero. O corpo é meu, a vida é minha, então eu faço o que eu quero. E aí eu sou livre, eu sou feliz. Mas a pessoa não é feliz. Porque no fundo, falta alguma coisa. Não é? A pessoa tem uma carência, que ela não sabe a profundidade daquele abismo. Não é? A pessoa não sabe. É tanto que tem pessoas muito ricas, pessoas que são bonitas, não é? E são jovens, que são populares, que são famosas, que cometem suicídio. Elas dão cabo da própria vida. Humanamente falando, essas pessoas deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo, não é? Mas não são. Por quê? Porque quando elas atingem tudo que a carne pode ter, como diz Salomão, é correr atrás do vento. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Vê? Passamos a ser participantes de Cristo. Veja, gente, o corpo é de Cristo. A igreja. Essa instituição que não é humana, formada por muitos membros, é o corpo de Cristo, a noiva, a igreja. A gente só tem um Senhor, só tem um Espírito, e só tem um corpo, só tem um Deus, só tem um batismo. Essa unidade da fé precisa ser, vamos dizer assim, preenchida, não é? Manifesta para todos os filhos de Deus, para que assim a igreja possa, não é, se edificar mutuamente e crescer, não é, na sua salvação, crescer na sua natureza. Enquanto tem divisão, enquanto tem essas dissensões, né, enquanto os membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, ficam se mordendo e se devorando uns aos outros, né, a boca tentando comer a mão dando soco no pé e por aí vai, não tem unidade nisso, não tem acordo. Não tem. É como se o corpo de Cristo estivesse, não é, se mordendo e se mutilando, não é, membro a membro. E isso não pode continuar assim. Isso não pode ser assim. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à consciência que tivemos no princípio, quando nós recebemos a salvação. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Então, quando se endurece o coração,
Ora, a pessoa está se rebelando contra aquele que tem o poder de salvar. Ou seja, a pessoa está dizendo que ela quer continuar, né, se opondo a Deus. Será que alguém é maior do que Deus para tentar se opor a Ele? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Olha só, todos que Moisés tirou do Egito. Toda a carne. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então veja, por causa da incredulidade não puderam entrar. Então veja, gente, você pode ler, Isaac, Romanos 1:5. Pode ser pela NVI. Gente, a obediência vem pela fé. Quem foi obediente até a morte de cruz? Jesus. É por isso que ele é o autor da nossa fé e aquele que aperfeiçoa essa fé em nós. Então, se nossa alma não receber essa fé do Espírito, como é que vai ter fé para agradar a Deus? Não vai. Porque a natureza humana é contrária a Deus. A carne não pode nunca agradar a Deus. É por isso que ela não vai herdar o reino de Deus. Porque ela está suja, corrompida. E quando a alma flui pela sua carne, ela é rebelde a Deus. É por isso que ele está dizendo aqui, desse jeito, ninguém herdará o descanso. Filho, Romanos 1:5, por favor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado, para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Vê a obediência da fé por causa do seu nome. Por causa do nome, qual é o nome? Jesus. Então, a fé do Filho de Deus. Você pode ler Gálatas 2:20 pela ARC, por favor. Gente, eu escolho as versões, não é por preferência, tá bom? É porque para determinados assuntos, né, dependendo da versão, das palavras escolhidas pelo tradutor, a mensagem fica mais clara. ARC, né? Sim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vê? Então veja, Paulo estava dizendo, a vida que ele vive no seu corpo de carne, ele não vivia mais a alma dele sozinha, mas agora a alma dele era comandada por Cristo. Que o seu espírito, o espírito de Cristo, né? O Cristo espiritual estava dentro dele, governando a sua alma, a tal ponto, não é? Dele dizer que a vida que ele vive agora na carne, não vive mais ele, mas Cristo vive nele. E essa vida que agora ele vive, vive na fé do Filho de Deus. Veja, até a fé que a gente usa para recebermos as coisas de Deus procede dele. E quando a gente faz uso disso que ele nos dá, ele nos recompensa. Isso é ou não é bondade? Tudo que nós precisamos vem dele. Foi ele que nos deu todas as coisas que nós precisamos para essa vida. O rapaz falou alguma coisa, veja. Enfim. Cleiton diz: vejo sua live quando dá tempo de pegar o celular. O que a pastora acha do livro de Enoque? Fantasioso. Assim como... Você pode pegar, meu filho, aquele conjunto ali de apócrifos que eu tenho? Eu vou mostrar para vocês uma coletânea que eu comprei e joguei dinheiro fora. Sinceramente, eu posso dizer isso para vocês porque eu tentei lê-los. Mas é tanta baboseira, gente, que Deus me perdoe. É tanta fantasia que parecia que a pessoa que escreveu aquilo, ela estava sob baseado, não é possível. Ela estava baseada, assim, em alguma coisa, né? Bem escalafabética, sei lá. Tá vendo isso daqui, ó? Acho que dá pra ver, né? Livros muito bonitos, ó.
mas o conteúdo deles, só Jesus na causa. O livro de Enoque eu adquiri 2, tá? De editoras diferentes, só para conferir o conteúdo. É outra coisa também, gente, que parece que as pessoas estão sob efeito de alguma substância alucinógena. Não tem condições. Não tem condições. Tico não conversa com Teco. Não dá, não, sabe, não... Olha, gente, tudo que não passa no crivo das escrituras, você pode ler, meu filho, por favor? Eu acho que é 2 Coríntios, né? 4. Não, acho que é 1 Coríntios 4 que fala que eu não lembro aqui. Vinícius, 1 Coríntios 4, 6. Versão L. Você pode ler, meu filho, por favor? Pode. Sim. Obrigada, Vini. Nada. Meus irmãos, tomei-me a mim próprio e a Apolo como exemplos, para ilustrar aquilo que tenho vindo a dizer. Ilustrar aquilo que eu tenho vindo a dizer. Está lendo pela L? O que cada um pensa deve ser submetido ao que dizem as Escrituras. Tá vendo? O que a gente pensa, gente, deve ser submetido às Escrituras. Tá bom? Então, é isso que eu penso. Tudo que está além das Escrituras, que tira as Escrituras, que contradizem as Escrituras, não tem valor diante de Deus e também não deve ter valor para nenhum de nós. Tá bom?